estava acompanhando, porque tivemos uns probleminhas técnicos, interrompemos a entrevista para a gente consertar e agora voltamos com a nossa entrevista. Também peço desculpas à pré-candidata. Já ouviu falar que quem sabe faz ao vivo? Isso é desafiador, a gente tem que estar preparado para tudo na vida, né? Exatamente. Acho que nós ficamos até mais tranquilo, né, Denise? Né? Exatamente. Bom, e para ser justo, Acontece. então a gente vai repetir a última pergunta que a pré-candidata estava respondendo. Hoje é 1º de janeiro de 2021, a senhora foi eleita e acaba de tomar posse. Qual o seu primeiro ato como prefeita de Paraguaçu Paulista? Bom, como tínhamos já falado, existem muitas expectativas sempre, né, numa nova gestão. Mas acredito que o principal é a gente já iniciar um mandato de forma coletiva e participativa. É preciso sentar, avaliar, né, toda a situação real da administração e, através de diálogo com todos os segmentos da sociedade, a gente começar a construir ações. Existe sempre o pré-projeto, mas as ações, elas dependem de muita coisa, né? E nós acreditamos que as pessoas precisam ser ouvidas, né, em todos os segmentos. Eu fico muito entristecida quando eu ainda escuto e vejo pessoas acreditando que o título de instância turística atrasa Paraguaçu. Eu não sei que infelicidade das pessoas pensarem dessa forma. Na realidade, a nossa cidade hoje, ela não vive como uma instância turística da qual muitas já sobrevivem e vivem, né? Mas eu acredito que o potencial turístico de Paraguaçu é muito grande e acredito que seja esse é o grande desafio, porque imagino que a principal angústia, pelo que nós temos conversado com as pessoas hoje, com os cidadãos e cidadãs de Paraguaçu, os pais de família, as trabalhadoras, é a questão de empregos, né, de geração de emprego, de rendas. E uma próxima administração vai ter um desafio muito grande. Primeiro que isso não é um momento onde a gente vive um desmonte dos direitos trabalhistas, aonde nós já vivemos hoje, né? Essa lei de contenção de tetos que reduziu verbas em todos os setores. Como gerar emprego? Como fazer Paraguaçu melhorar nesse sentido? Turismo. Agora, é um projeto a longo prazo. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, olha, nós vamos trazer, em todos os lugares, nós vamos trazer indústrias, empresas de fora. Paraguaçu já teve muitas oportunidades. Porém, o que o município ofereceu, né, para essas empresas? E será que Paraguaçu realmente tem um projeto para ser um dia um polo industrial? Eu acho que isso é uma coisa questionável, para a gente não alimentar falsa ilusão, principalmente no eleitor, porque eu, quando estou ouvindo um pré-candidato, eu me sinto muito ofendida quando eu vejo as pessoas falando mentiras, prometendo um monte de coisas, e eu acho que a gente tem que ser muito realista. O turismo, Paraguaçu tem muita coisa bonita, mas, às vezes, nem o próprio povo de Paraguaçu não tem conhecimento, né, dos nossos próprios pontos turísticos. E é muito estranho você falar em turismo numa cidade onde a cultura, por exemplo, ela está num plano tão aquém do que ela merece e precisa estar. Nós temos hoje, nós não temos hoje, né, um departamento de cultura. Foi feita uma junção, né, de cultura, esporte, lazer, e eu acho que existem coisas que são muito específicas. Existe uma visão, às vezes, de fazer economia em coisas onde nós não podemos economizar. Educação, cultura, saúde, né? E Paraguaçu tem muita coisa para oferecer. É um projeto desafiador, mas é muito desafiador o próximo gestor, né, a partir da própria realidade da cidade, fazer a cidade crescer. Porque, vamos pensar, a gente tem que pensar, nossa localização, né,
As vias de acesso ao Paraguaçu, quando você pensa em empresas, pensa em uma coisa assim grande, tem que ter uma estrutura. Agora, ninguém vai negar a necessidade urgente, né, da gente gerar, sim, mais empregos. Mas aí vamos pensar, né, o que será que existe e existiram nas administrações anteriores que barraram isso, né? De que forma nós podemos aproveitar a cultura local, o artesanato, né? A habilidade da culinária? É muito importante você pensar no pequeno empreendedor, no pequeno empresário, no terceiro setor, né? Eu acho que isso é fundamental. É um desafio, mas é onde nós vamos ter força. Todo lugar vai ser assim. E esperar que uma próxima gestão vai fazer milagre é impossível. Não, a gente tem que ser... Não, às vezes não é aquilo que as pessoas querem ouvir, mas a gente tem que ser realista. E muitas coisas se consolidam através do tempo. Existem muitos direitos que nós temos hoje, muitas conquistas que não foram de uma hora para outra. Tudo tem que ter um alicerce e ser muito bem direcionado. Está na hora de Paraguaçu ter uma nova direção. Aí eu acho que nós vamos colocar um pé na frente, né, para colocar essa cidade aí, né, para prosperar. Acredito no potencial turístico. Eu vejo as pessoas que andam de bike, né, que eu acho super legal, mas existem lugares em Paraguaçu que às vezes a gente desconhece. Existe a Serra da Bunca, né, na divisa de Paraguaçu, Lutécia. Gente, é um lugar paradisíaco. Quanta coisa ali você pode aproveitar, né, para juntar com o esporte, por exemplo. Tem que ser tudo muito casado, muito bem direcionado. Eu vejo, por exemplo, cartões postais futuros. Nós vemos assim aquele centro de convergência. É um lugar tão bonito, um lugar que tem uma estrutura para tanta coisa que pode acabar até sendo um cartão de visita. Nós temos o Museu das Irmãs Galvão, que eu acho muito bonito, é muito legal, mas eu acho que o investimento, a manutenção, né? Nós temos coisas que parece que se deteriorando. Nós temos um tesouro que está se deteriorando. Eu acho que é esse o olhar que a gente tem que ter. E é muito possível, eu acredito. Acredito muito. A Maria Fumaça, o teatro, né, ali, o cine-teatro, nós sabemos que a gente precisa de um projetor para o cinema, né? E aí, por que não pensar, será que compensa que ali continue sendo cinema e teatro ou não? O nosso palco, a nossa estrutura de teatro em Paraguaçu é uma das mais lindas do interior de São Paulo. Nós já andamos, nós conhecemos, não entendemos tanto de arte, mas é muito bonito, gente. É um tesouro, né? Às vezes o povo de Paraguaçu não consegue vislumbrar todo o potencial que nós temos na nossa cidade. A gente sempre valoriza o de fora, né? E às vezes a gente tem uma riqueza muito grande, bem debaixo dos nossos olhos, e a gente não consegue ver. Eu vejo Paraguaçu dessa forma. Uma cidade com um potencial muito grande, gostoso, bonito, muito bom. Pré-candidata, a geração de empregos em Paraguaçu Paulista hoje é um grande problema. Ou as pessoas trabalham no comércio, ou nas usinas, ou na prefeitura. O que a senhora, como prefeita, pretende fazer para gerar empregos aqui na cidade? Olha, como já falei na questão anterior, nós temos que pensar, às vezes a gente pensa no macro, mas a gente precisa pensar no micro. Então, penso que ações ligadas ao pequeno empreendedor são muito importantes. Que jeito que nós vamos conseguir manter as recursos são destinados para o município? Eles não são aplicados devidamente aonde tem que ser aplicado, como as pessoas padecem. Acho interessante, eu acho bonito e é para se pensar em coisas que são possíveis, reais. Eu vejo as pessoas comercializando os alimentos que fazem. E vejo muitas pessoas que fazem coisas diferentes. E a população, ela tem colaborado com isso, né?
Você valoriza aquele que está precisando nesse momento, de jeito nenhum, tirando aqui a importância do comércio, não é isso. Mas eu penso que quanto mais a gente consegue circular, né, e a gente consegue equilibrar a qualidade de vida das pessoas, a gente tem uma cidade melhor. Penso que o turismo é um grande desafio, mas é a partir do turismo que nós vamos entrar numa outra época da nossa história. E fico até pensando aqui, às vezes a gente fala muito na questão da usina, né? Gente, existem coisas, a gente precisa separar um pouco, né? A nossa visão, às vezes, hoje é muito generalizada. Nós estamos num momento muito difícil, as pessoas são muito radicais, as pessoas reproduzem qualquer informação, as pessoas se tomam de ódio, as pessoas não fazem um debate, não param para pensar. Esses dias, eu conversei com uma pessoa na rua em relação à questão da cana, por exemplo. A cana, ela é necessária, né? Hoje, a cana é ainda o biocombustível dentro das possibilidades mais ecológicas, né? É preciso também ter usinas, mas não só usinas, não é isso? Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque nós estamos num momento onde as pessoas generalizam, elas distorcem as falas. E eu acho que o Palace Hotel abriga o centro de atendimento ao cidadão, mas ainda mantém muitas salas vazias, inutilizadas. A senhora tem algum projeto ou pretende elaborar algum projeto para aquele espaço? Bom, e falando em geração de emprego, por exemplo, ali aquele espaço não seria ali um núcleo? É lógico que a gente precisa avaliar as condições. Existem questões legais em relação àquele prédio, né? Estruturais, físicas. Mas vamos lá, é um espaço público que já existe, bonito, no centro da cidade. Como não pensar em transformar ali numa primeira porta de empreendimento para o pequeno empreendedor, né? De repente, a prefeitura pode entrar com a parte física, a pessoa pode instalar a empresa, né? Pequena empresa. Eu acho que essas são ações diferentes. É um espaço, dessa forma, a gente pode estar aproveitando. Não só para isso. Penso que tudo aquilo que já existe precisa ser preservado. Nós temos uma péssima cultura. Isso não é em Paraguaçu, isso infelizmente, em todo o país, eu acho que ainda na humanidade. Nós não damos continuidade nas coisas boas que acontecem. A vaidade, principalmente, né, nas esferas do poder, ela é um problema muito grande. Então, às vezes, a gente deixa de dar continuidade num bom projeto e eu acho que a gente tem que pensar diferente. Nós temos que pensar diferente. Esse é um espaço bonito, né? E é um espaço que, para a arte, né, para você fazer ali coisas pontuais que comecem também a gerar renda. Eu acho que esse é um espaço maravilhoso que nós temos, bem no centro da cidade. Pré-candidata, a senhora é declaradamente uma pessoa de esquerda. Por que todo esse amor pelo PT, Partido dos Trabalhadores, e especialmente pelo ex-presidente Lula? Olha, não existe vitória na vida sem uma luta intensa. A nossa vida foi como cidadã. Sabe, muita gente não conhece a professora Mariana, mas eu vou falar isso, é a primeira vez que eu vou dizer. Com as hierarquias, se eu sempre, aliás, sempre não, estou indignada, né, com o salário de professor, a gente sempre se reuniu, a gente sempre procurou debater. E nessas andanças, eu aprendi a buscar. E eu aprendi que a gente acontece quando a gente faz. Né? Às vezes a gente fala, mas a gente não consegue efetuar ações. Nessas minhas andanças pelo Estado e através do Partido dos Trabalhadores, não sou eu, mas aqui na cidade de Paraguaçu existem muitas pessoas, muitos companheiros. Nós ajudamos muito Paraguaçu. Eu acho a questão de falar sobre emendas parlamentares uma questão que ela tem um amplo debate. Mas nesse campo de buscar recursos, por exemplo, fazem mais de 6 anos que todos os anos nós trazemos recursos para Paraguaçu. Nós não divulgamos isso na mídia, né? A gente não tem
E nós aprendemos a fazer isso. Então, é muito bom você passar por um lugar e você ter a sua consciência tranquila que você fez a sua parte. Porque a gente não precisa esperar ter poder, a gente não precisa ter um cargo eletivo para você ajudar, para você ser cidadã. Talvez isso foi o que eu aprendi dentro do Partido dos Trabalhadores. Você é responsável, né, por tudo aquilo que você vai construir. E não tem como não lutar. Eu converso muitas vezes com professores de diversos lugares, principalmente na esfera municipal. Nós temos muitos contatos. E, às vezes, as pessoas elas são insatisfeitas com as administrações, mas elas não conseguem levantar um debate, elas não conseguem questionar e se posicionar. Não significa que a gente tem que brigar, mas nós precisamos, sim, fazer jus àquilo que é melhor. Nós pagamos impostos, nós trabalhamos, né? E as pessoas se retraem nisso. E a minha vida foi muito assim, né? Muitas vezes nós sentamos, é ruim a gente falar da gente, eu não gosto. É uma impressão muito ruim, né? Você falar de você como se você estivesse se idolatrando, porque eu acho péssimo essas pessoas que fazem as coisas e ficam tirando foto e mostrando, olha, eu fiz vendendo tapete vermelho para vereador, para deputado, para prefeito. Nós somos, né, os grandes determinantes de toda a gestão, né? E eu acredito muito na política. Por conta disso, porque, para mim, tudo é política. Política não é cargo eletivo. Política é você agir pelo coletivo, você pensar numa sociedade. E eu, dentro do Partido dos Trabalhadores, eu me encontrei, tive muita força. Eu conheci pessoas que me fazem acreditar, e eu gostaria que as pessoas que estão me ouvindo, elas acreditassem que existem pessoas muito boas em todos os segmentos. Nós estamos acostumados a ver tanta coisa ruim, mentira, fake news, jogos políticos entre todos os poderes, mas existem pessoas que são boas, que são inteligentes, que são honestas, que fazem coisas maravilhosas. Na política, na educação, na saúde, na cultura, dentro dos palcos religiosos, né, das religiões. Nós chegamos num momento muito difícil, onde querem que o ser humano desacredite, penso eu, que em 2 pilares essenciais na sociedade. A ciência e a religião. Né? Não na religião no sentido impositivo, mas na questão desse trabalho tão bonito que é você trabalhar o ser humano, a questão da solidariedade, né? Do construir, do compartilhar, do amar. E muitas pessoas me falaram, por que você não sai do PT? Por que você não sai do Partido dos Trabalhadores? Não adianta, você é o que você é, as que são erradas. Mas eu penso, a gente vê realmente aonde precisava aqueles que foram realmente contemplados. Então, eu acho que a gente tem que ter gratidão por isso. E não só pelo Lula e pelo PT. Né? Eu costumo dizer, qual é o problema de eu ser de um partido, mas eu reconhecer aquilo de bom que um outro grupo fez? Por exemplo, o AME. Né? Eu acho que o AME foi um projeto muito bom do governo do PSDB. Talvez o único, mas vamos reconhecer, Por quê? Porque a gente tem que estar sempre, né? Eu acho que as pessoas estão cansadas disso, na verdade. Essa questão partidária, Denise, é importante. Eu achei muito legal você pontuar isso, porque não é uma questão de esquerda, uma questão de direita. É uma questão de ser humano e de pensar numa sociedade melhor. Em ambos os lados, eu acho que está mais do que provado, né, que existem os erros e os acertos. Mas aqui, na esfera municipal, eu quero me acercar de pessoas boas, pessoas positivas, competentes, que têm os mesmos ideais que eu tenho. Eu quero ver essa cidade muito melhor, eu quero ver essa cidade com um povo com uma qualidade de vida, com uma dignidade muito maior. Desde que eu vim para Paraguaçu, a cidade se divide numa linha. E eu penso que é preciso ter coragem para dizer que... Eu tenho muita coragem de dizer que os olhares do nosso projeto, do nosso pré-projeto, ele está muito mais voltado para as partes periféricas da cidade. É onde mais a gente precisa socorrer, é onde mais a gente precisa agir. Nas crianças, né? Nos negros,
Por favor, eu fico assim tão entristecida às vezes de pensar que nós estamos num momento onde a gente tem que retomar uma questão de humanidade, de diferença de cor, né, de desrespeito. Isso é uma coisa que nos incomoda profundamente. Nós precisamos oferecer oportunidade e qualidade de vida para todo mundo. Né? Nós somos todos iguais, independente de cor, de sexo, de vivência da sexualidade, a questão do movimento LGBTI+, também. Eu sou, assim, muito... Isso me entristece muito. Eu gosto muito de conversar, de conhecer, e esse é um desafio. Né? Você fez uma pergunta no início, né? Por que você acha que você tem que ser, você está preparada? Eu acho que nunca nós vamos viver a vida inteira e nós não vamos estar preparados a vida inteira. A vida é um eterno aprendizado. Eu sou professora. Se eu pensar diferente, eu já vou estar errando. Né? E, através da educação, eu acho que... Eu acho não. Né? Paulo Freire tem uma frase que é muito conhecida e ela precisa ser muito pensada por todos nós. A educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas... E as pessoas mudam o mundo. Né? E esse é um momento em que, mais do que nunca, nós precisamos pensar isso. Se eu quero uma cidade melhor, eu, enquanto cidadã paraguaçuense, preciso melhorar no quê? O que eu tenho deixado de fazer? O que eu fiz que eu não colaborei com a minha cidade? Porque é no micro que começa tudo, toda mudança. Né? Agora, professora, ainda dentro dessa questão partidária... ao longo dos anos, o Partido dos Trabalhadores ele se enfraqueceu em Paraguaçu Paulista. Ele perdeu muitos integrantes, inclusive vereadores que foram eleitos e mudaram de partido durante o mandato. Diante disso, a senhora acredita que tem chances de se eleger prefeita? Eu acredito. Eu acredito porque nós estamos num grupo de grandes companheiros, existem pessoas muito preciosas, pessoas preciosas que saíram também. E quem somos nós para julgar nesse momento? Eu tenho as minhas críticas internas partidárias. O Partido dos Trabalhadores, de uma conjuntura geral, está reaprendendo e precisa rever muitas coisas. Essa questão, por exemplo, de um distanciamento da base popular é uma causa disso. Agora, é possível reconstruir. E não é pela sigla ou por estar no Partido dos Trabalhadores que eu penso que eu possa não vir a ganhar a eleição. Na verdade, no âmbito municipal, as pessoas não pensam muito em partido, elas pensam em pessoas. E eu vou ser sincera, sem demagogia. Para a minha pessoa, né, para nós, partidariamente, não vai ser a eleição mais difícil. Porque eu acho que todo mundo já viu que corrupção está em todo lugar. Eu acho que está bem claro isso. Nós temos hoje um governo federal muito difícil também, que se desconstruiu tão rápido, a gente já esperava. Mas eu penso que as pessoas veem pessoas. Né? É importante você ter... Eu acho que a gente precisa compor, a gente precisa fazer alianças, a gente não precisa abrir mão daquilo que a gente é, mas a gente precisa combinar. Ninguém caminha sozinho. Não tem jeito de construir nada sozinho. E eu não penso que a sigla vai nos atrapalhar. Nas últimas campanhas, eu sempre dei muita liberdade para as pessoas. Eu gosto da mensagem realmente... Outro dia uma moça falou para mim, acho que a sua mensagem realmente... Acho que a senhora queria passar, conseguiu. Ela falou, entendi assim, professora, que em todo lugar nós vamos encontrar aquilo que é bom, né, pessoas boas ou não. E existem aquelas que vão fazer a diferença e existem aquelas também que, infelizmente, vão nos desonrar. E nós não podemos pagar o preço, seja em partido, seja em qualquer segmento da sociedade, nós não podemos carregar um fardo que não é nosso, de uma coisa que nós não fizemos. Nós temos carregado fardos que não são nossos. Mentiras. Eu não posso desacreditar em determinada igreja, porque um membro daquela igreja agiu de forma incorreta. Você tem um cesto de laranja, você tem uma laranja podre? É uma laranja podre, não é um cesto de laranja. E nós estamos vivendo num mundo muito radical. A gente generaliza tudo. Isso é muito triste, né? Em tudo, em tudo. As pessoas parecem que não querem nem conversar, né? Elas estão super armadas,
mas esquecem de fazer a sua própria revisão, né? Nós temos os nossos erros, talvez mais erros do que acertos, né? Pré-candidata, nas últimas eleições, a senhora concorreu como deputada federal e concorrer. Eu já concorri a vereadora, eu fiquei suplente também. Mas os votos, eles pulverizam muito. Nós temos muitos candidatos, né? Então, é muito difícil uma eleição de vereador, viu? É muito difícil. Agora, a questão não é ambiciosa. Por que não começar como vereadora? Olha, nós estamos construindo um projeto para o executivo e nós pretendemos levar esse projeto até o fim, até as urnas. Agora, se no decorrer dessa pré-campanha e na campanha, nós, através da avaliação popular, pesquisas, nós nos identificarmos com alguma pessoa, algum candidato, que também tem a possibilidade de estar no executivo e da gente compor junto e ajudar, então eu poderia sair candidata a vereadora, eu não tenho problema de vaidade nenhum. Né? E esse é um grande problema no cenário de Paraguaçu, em todos os cenários políticos, em todos os lugares, a vaidade. Quando começam as vésperas das eleições, todo mundo se reúne, todo mundo vai formar um grupo, todo mundo vai mudar, vai abrir mão, chega na hora a vaidade fala mais alto. E eu já vi muitas vezes, e nós aqui em Paraguaçu, nós já perdemos muito por conta das vaidades das pessoas. Então, às vezes, recuar um passo é você avançar 10 lá na frente. Nós pensamos no coletivo. Nós não pensamos em abrir mão, nós pensamos em juntar mãos, né? Então, mas eu me sinto preparada para concorrer e para ser prefeita de Paraguaçu. É ruim falar me sinto, dá uma impressão muito arrogante, né? A vida nos construiu com possibilidades de fazer o melhor, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre educação. Como professora, como a senhora avalia a educação municipal hoje em Paraguaçu Paulista e qual a opinião da senhora sobre a polêmica envolvendo os professores generalistas e os AVEs, que são os auxiliares de vida escolar, que foram contratados para atuar junto às crianças com necessidades especiais aqui no município? Existe a parte pedagógica e a parte estrutural da educação para a gente falar. Eu sou da educação. Eu tenho, em sala de aula, 54 aulas semanais. E eu conheço muito bem a realidade de qualquer escola pública, seja no âmbito municipal, estadual, né, federal. Paraguaçu tem muitos bons índices pedagógicos nas avaliações externas. Paraguaçu tem bons profissionais, muito bons profissionais. A educação vai ter esse grande desafio daqui para frente. Enquanto professora, eu acredito que precisam melhorar muita coisa para o professor. Nesse momento, eu estou falando como professora. Tá? A questão salarial, a questão de carreira, plano de carreira. Nós temos um piso nacional que até hoje, em todos os lugares, não são todos os lugares que cumprem exatamente o piso como tem que ser, a questão da carga horária. Eu acho que o profissional da educação ele é muito precioso. Principalmente agora, nessa pandemia, a gente está vendo a importância do professor. Eu converso com os pais, eu também estou trabalhando em casa, através da internet, né? Eu acho que a valorização do professor ela é gritante. Eu sinto, muitas vezes, conversando com professoras e professores, que investe-se... O problema da educação é o poder público fazer politicagem. Às vezes é preciso ter uma posição que é descaracterizar a importância de cada um dentro do seu segmento. E isso sempre é usado como politicagem. Eu acho que a gente precisa repensar. A questão da especificidade, ela é necessária na educação. Ela é necessária. Né? No Estado, por exemplo, nós temos o professor auxiliar, nós temos o professor que é específico para acompanhar, por exemplo, um menino ou uma menina autista. Né? E, lamentavelmente, o Estado faz politicagem com isso também. A educação especial é, assim,
é um ponto de tanta delicadeza e tanta importância para todos nós repensarmos, foi até bom você ter falado nisso. E aí eu me lembro no estado como é. Nós temos um aluno autista e os pais entraram com uma ação no estado para que ele pudesse ter a professora especialista para poder acompanhá-lo. Isso a lei garante. O estado recorreu e contratou uma pessoa terceirizada para acompanhar esse menino apenas para ir ao banheiro ou para ele se locomover na escola. Ela é professora da Fátima Salum. Sim, doutora Fátima Salum. Como as crianças e as pessoas da periferia, como você disse, os negros e demais pessoas que sofrem preconceitos podem ser promovidas socialmente? Com que forma de ação política e administrativa? Essas são as pessoas e as crianças, como eu já havia falado, que precisam de um olhar muito mais do que especial. Eu trabalho na periferia e é inegável, pela própria condição, nós temos que trazer essa questão do racismo nas periferias, né? E a falta de oportunidade. A desigualdade social no Brasil ela é muito grande. Essa pandemia veio escancarar isso. Então, eu penso que projetos que nós precisamos investir no ser humano, na formação do ser humano. E a criança, ela está no período que é essencial para essa formação. Eu acredito na cultura, eu acredito nas artes, eu acredito no esporte, eu acredito no fortalecimento dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles têm assim os núcleos, né, as comunidades, as associações de bairro. Eu acho que isso tem que estar muito casado. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. É muito fácil você falar de educação de uma forma generalizada, mas não é. Eu acho que cada lugar tem a sua especificidade e a questão do trabalhar o ser humano, como eu falei, a formação de um ser humano integral. Todo mundo tem direito a ter uma vida digna, a ter educação de qualidade, saúde de qualidade, tem direito à cultura, tem direito a lazer, tem direito a sonhar, tem direito de ser aquilo que quer ser. Nós precisamos garantir isso, né? E as pessoas, o povo tem que aprender a não achar que o poder público faz favor. É um direito, é através do poder público que a gente executa a democracia, em que a gente recebe realmente aquilo que nós merecemos, né? Nós trabalhamos. A questão racial ela é gritante nesse momento. Aliás, esse momento está gritante em tudo. Parece que todo mundo colocou para fora, né, a raiva, o ódio, a mágoa. Nós achávamos que nós tínhamos evoluído e parece que nós continuamos estacionados ainda em tanta pequenez. Eu acho que em 2020 a gente tem que retomar a questão de racismo, de fascismo, de preconceito, de homofobia, né? Misoginia. Meu Deus, então, é através da educação que nós vamos... A educação, eu penso que é uma pasta que ela tem que estar ligada a tudo. Tudo. Você quer melhorar a saúde? A educação ela tem que fazer parte dessa construção. Saúde preventiva. Saúde preventiva. Nós temos um pessoal que trabalha nas causas animais, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Fantástico. Existem pessoas que são, assim, heróis, né? Mas é casado isso. A gente tem que pensar em projetos casados. Nós falamos de educação ambiental. Eu não poderia deixar de falar. Num município onde nós temos uma Copacam, por exemplo, passando uma situação atual tão delicada, 34 famílias, tanto tempo a gente acompanha a luta dessas pessoas e existem coisas que são muito... não acontecem por falta de vontade mesmo, sabe? Por falta de humanidade. E, como eu disse, nós temos um olhar muito voltado mesmo para a questão dos nossos bairros periféricos. Barra Funda, Vila Nova, tantos outros, né? E nos distritos também.
Tá? Pré-candidata, a gente já falou um pouquinho sobre o PT e dentro disso, que a senhora acabou de falar também, e o Partido dos Trabalhadores ele é muito conhecido por programas sociais, como o Bolsa Família, que é o mais conhecido, entre outros. Se eleita, como deverá ser a sua atuação junto ao Departamento de Assistência Social? A senhora pretende fazer um governo assistencialista? Olha, nós já vivemos, acho que, extremismos, né? Eu não sou a favor do assistencialismo, eu sou a favor da educação por permuta, por vivência. Os projetos sociais emergenciais, eles existem justamente por isso, porque eles precisam socorrer as emergências. Eu vejo pessoas precisando entender. Todos os projetos, na sua essência, eles são muito bons. O problema é o homem que toca o projeto, que dá vida a isso, né? Então, o projeto Bolsa Família, por exemplo, ele foi muito criticado, foi muito usado de forma, acho assim, forma ruim, né? Denegriram a essência do Bolsa Família, que não é ser assistencialista, era socorrer emergências. E um governo, ele não dá conta, o governo precisa muito da ajuda do povo, né? De fiscalizar tudo. Então, eu sou contra o assistencialismo. Mas eu sou a favor de projetos. Sabe o que está faltando? Eu acho que os professores vão entender o que eu estou dizendo. A educação ela é garantida por lei, mas a LDB é bem clara que a família e o Estado são responsáveis pela educação. E eu penso que esse meio, esse canal, ele está faltando. Né? Então, que ações sociais nós podemos fazer, casar, para que a gente alavanque a educação, para que a família, para que a criança entenda a importância de estar na escola. Não é só para você ir lá, para você pegar 1 litro de leite, ou para você ter um dinheiro. Eu acho que a educação, nessa parte, ela, junto com bons projetos, esses projetos sociais, eles ajudam muito. Eu sou a favor de bons projetos, né? Agora, o problema é a politicagem que se faz em cima disso. O Bolsa Família, por exemplo, eu conheço muitas cidades, eu vivi isso em determinada cidade, onde nos chegou uma lista de alunos que eles faziam lá, estavam na lista da Bolsa Família, a prefeitura mandou para a escola, que era para a diretora e a coordenação ver se estava tudo certo. Era ter uma parceria legal, de conferir. E nós fomos ver que existiam pessoas ali que não precisavam. Mas naquela localidade eram pessoas ligadas ao poder público daquela época. E nós denunciamos. E quanto a gente não vê de politicagem, e não só no Bolsa Família, né? A população brasileira ela está num momento de uma sede tão grande de honestidade, e você culpa sempre o outro, ou você culpa o projeto, ou você culpa a instituição, a gente radicaliza. E a gente tem que repensar nos nossos atos. Nós vemos no nosso dia a dia coisas erradas e, às vezes, o nosso papel é denunciar e a gente não faz. Não faz por medo, não faz por covardia mesmo. Não faz porque tem a certeza lá na consciência que ninguém é perfeito. Todos nós temos os nossos erros. O telhado, né? Nosso telhado não é de vidro, né? Então, eu vou dar um exemplo do auxílio emergencial nesse momento. O auxílio emergencial, que já saiu tarde, pelo amor de Deus, numa situação dessa, o governo Bolsonaro adiou, de início queria oferecer uma miséria, foi uma luta, a oposição, os partidos de esquerda, os partidos de oposição se uniram para garantir um pouco mais, que ainda é pouco, R$600, mas tudo bem, passou, o presidente assinou, liberou o auxílio emergencial. E aí, gente, a consciência do brasileiro, a consciência do ser humano e a consciência de muitos cidadãos, né, da nossa cidade e das cidades vizinhas. Se apropriar de uma verba que é emergencial, quer dizer, essa verba é destinada para pessoas que estão precisando muito nesse momento. E a gente vê o quê? Tanta gente se apropriou disso. Puxa vida, você cobra a honestidade, mas, por favor, vamos rever a nossa consciência, né? Nós todos temos direito ao SUS. Se você passar no médico, ele vai te dar uma receita. Você pode ir na farmácia popular, por exemplo, pegar uma dipirona. Agora, eu não sou rica, eu sou pobre, mas eu vou comprar dipirona. Porque eu sei que se eu for pegar dipirona
né, gratuitamente, é um direito que eu tenho, mas vai faltar para alguém. Então, eu acho que são essas pequenas coisas que nós temos que repensar. E não descaracterizar os bons projetos. Nós não podemos descaracterizar, né? Não radicalizar. Professora, a gente está com o nosso tempo se esgotando. Não, mas já! Agora que estava ficando bom, agora que a brincadeira estava ficando... Que brincadeira nada, agora que estava bom, a gente estava falando. Sim, né? eu tenho ainda algumas perguntinhas para fazer, só que a gente tem que ser assim, um pouquinho mais breve para dar tempo de fazer tudo por conta do tempo mesmo. E tem uma última pergunta da internet. Nós agradecemos as pessoas que estão participando. Sim, né? Essa é do Lucas Gustavo. A senhora já falou um pouquinho sobre isso, mas eu vou fazer a pergunta que é: como será composta a sua pasta? A cultura continuará junto a outro departamento ou separará as pastas? Não, a gente precisa separar. Eu acho que isso é uma coisa que é o que eu disse. Conter gasto não é fazer bonito para a população, né? É assumir o poder e falar, nossa, nós vamos cortar gastos aqui, cortar gastos ali. Acho que a gente tem que ir realmente aonde a coisa não está dando certo, né? E eu acho que a cultura, o esporte, o turismo, cada pasta tem a sua parte técnica, precisa ser profissional, senão, sabe... Só para ter não adianta. Eu, nessa parte, vejo que Paraguaçu, nesse momento, está muito desamparado. Muito desamparado. A gente vê o abandono, por exemplo, falando do esporte, estou aproveitando, né? Está falando da cultura, mas a deteriorização das quadras. Então, eu acho que nós temos... Isso é uma coisa que será revista, sim. Eu acho que... A gente fala em descentralizar e em democracia, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, né? A gente tem que ser menos ingênuo e tem que ser mais humano. Temos agora uma pergunta do Conselho Municipal do Idoso, que é uma pergunta que a gente tem feito a todos os pré-candidatos. Se for eleita, a senhora tem algum projeto direcionado à terceira idade em Paraguaçu Paulista? Olha, num momento tão delicado como esse, né, a questão, por exemplo, do desemprego, o ideal seria que as pessoas, quando elas adentram a terceira idade, elas tivessem dignidade para viver. Meu pai falava uma coisa, nunca esqueci. Ele era muito sábio, ele é muito sábio, né? Então, ele sempre dizia assim, que enquanto a gente vê numa sociedade uma infância e a terceira idade sem dignidade, é porque existem extremos e a sociedade não vai bem. Eu penso que existem alguns projetos já voltados, né, para os idosos. Eu acho que continuar aquilo que é bom, eu acho que esses centros de convívio, né, a valorização das experiências, agora o cuidar dessas pessoas, né? Como é que nós vamos fazer para que essas pessoas tenham mais qualidade de vida, saúde, tenham acesso, né, a coisas que são direito de todos, em qualquer faixa, né, etária da nossa vida, que a gente tenha dignidade. Agora temos uma pergunta do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, em nome de todos os servidores. A senhora pretende implantar na íntegra o que foi determinado pela Justiça com relação ao plano de carreira dos servidores? Nossa, a gente que é sindicalista fica, né? Fica tremendo numa hora dessa. Eu penso que tudo aquilo que é possível tem que cumprir. Nós precisamos ver e levar muito em consideração a questão da lei orçamentária, lei de responsabilidade fiscal, arrecadação de imposto. Mas eu penso que, vou tornar a repetir, quando os recursos eles são destinados exatamente aonde eles têm que chegar, é possível a gente contemplar e executar aquilo que tem que ser feito, sim. Tá? Olha quanto dinheiro apareceu nessa pandemia, gente. Eu não sei se todo mundo percebeu. Quanto dinheiro apareceu? Onde estava esse dinheiro? Que agora está voltando através de um auxílio emergencial para as pessoas. Né? De repente, no estado de São Paulo, nós travamos uma guerra com esse atual governador, com a mudança que nós tivemos na questão da nossa aposentadoria. E eu me lembro muito bem, quantas empresas devem milhões para estados, para municípios, fazem acordo
e N coisas, e de repente esse dinheiro foi doado nada, não estava pagando, né? E eu penso que o funcionário público ele precisa de um cuidado muito especial. Essa questão de executar, se possível, sim. Ninguém faz milagre em gestão pública, gente. Eu sei disso, né? Mas eu acho que aquilo, o máximo que puder melhorar, precisa melhorar. E a questão do funcionário público, que hoje sofre tanto. As pessoas têm raiva do funcionário público. E que cultura é essa? Parece que funcionário público é tudo corrupto. Meu Deus, que é isso? Né? Eu acho que nós precisamos reeducar em tudo. Reeducar em tudo. Agora temos uma pergunta da Associação Comercial, em nome do comércio local. Qual será a sua atuação ou seu projeto para fomentar o crescimento ou desenvolvimento econômico de Paraguaçu Paulista? Com ações práticas, se a senhora puder. A palavra parceria é o que primeiro me vem. A responsabilidade é de todos, né? Eu penso no empresariado de uma forma muito especial, porque existe parece que uma guerra de classes, né? E eu acho que a importância de se valorizar o empresário, e a gente sabe o quanto, principalmente o pequeno empresário hoje, ele está sofrendo. Os grandes sempre conseguem, os pequenos não. Eu acho que parcerias com a prefeitura, estímulo de geração de emprego, né? Ouvir, né? Cada segmento desse comércio, eu acho que não tem outra forma que não seja de diálogo. Que não seja de diálogo. Pré-candidata, se a senhora não for eleita prefeita, quem dos demais candidatos a senhora gostaria que fosse? Eu quero que seja Mariana. Eu quero que seja Mariana. Mas existem pessoas que eu acho que seria indelicado da minha parte falar nesse momento. Existem pessoas que eu gostaria que estivesse, né? Nós estamos juntando forças. E também, eu não gostaria de responder essa pergunta tão pontualmente, sabe por quê? Nós somos adversários. Eu gostaria muito que essa fosse uma campanha, uma eleição, onde a gente fizesse uma eleição bonita, sabe? Acho que as pessoas, o povo está cansado dessa questão de dar um dia em que só os melhores vão entrar, só os mais capacitados, sabe? Só os mais humanos. Mas depende da gente, da nossa própria modificação. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, hoje com a professora Mariana, que falou um pouquinho aí sobre suas ideias, suas propostas, como pré-candidata a prefeita de Paraguaçu Paulista. Professora. Nos conhecerem, achei que foi muito bom, muito produtivo, um crescimento grande. Nós não conhecemos tudo, nós não dominamos tudo, né? A minha área é a educação. Mas eu penso que foi muito positivo. Agora, eu gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Eu sei que muitos de nós, né, povo, eu me coloco como povo nesse momento, nós estamos muito cansados, desacreditados. A gente começa a falar de eleição, as pessoas torcem o nariz, algumas pessoas são até grosseiras com a gente. Mas eu gostaria de dizer para você que repensasse. A gente não pode perder a esperança. Eu estou aqui hoje e eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa simples, eu sou uma professora, né? E eu estou aqui como se, nesse momento, tantas outras pessoas, trabalhadores, estivessem também. Eu desejo o melhor, eu acredito no melhor. E eu faço parte desse mundo melhor que eu quero, dessa cidade melhor. Então, não deixe de exercer o seu direito de votar. Vote, analise, escute, ouça, busque compreender as propostas, analise os candidatos, chamada compra de votos, e que as pessoas entenderem o quanto é precioso um voto. Para terminar rapidinho, eu sei que o tempo está estourado. Nessa minha última campanha para deputada, existe uma coisa que me marcou muito. Numa cidade onde eu fui, uma senhora de uns 80 anos, mais ou menos, ela chegou, ela veio, ela me deu um abraço, imediatamente ela abriu uma sacola, ela tinha algumas calças do marido, e ela me pediu dinheiro para comprar zíper. Isso é tão ruim falar, é triste falar isso, gente, mas eu preciso falar.
e me apresentou uma conta de água para eu pagar. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que as pessoas precisam entender o quanto isso é caro, né? O quanto isso alimenta todo esse descontentamento e, às vezes, essa desesperança que nós sentimos. É muito importante a gente participar e exercer a nossa cidadania. É através do nosso início, é o que eu disse. É que nós vamos começar a mudar as coisas e ter uma Paraguaçu muito mais linda, muito mais gostosa de viver do que já é. Feira receberemos a pré-candidata Almira Garmes, do PSDB, e na terça-feira, encerrando a nossa série, receberemos Carlos Azoia, do MDB. Agradecemos a todos que nos acompanharam, agradecemos a professora Mariana.